Viva! Sinta-se bem-vindo para assistir a este filme. O meu nome é Rui Alito Monteiro e eu sou o criador de Trench. Trench é um jogo abstrato, geométrico e temático. Foi inspirado na Grande Guerra. E como facto da história universal, as duas batalhas mais prolongadas e mais sangrentas na história da humanidade foram travadas na Primeira Guerra Mundial. Refiro-me especificamente à Batalha de Verdun e à Batalha de Somme, ambas travadas na Guerra das Trincheiras. O tabuleiro é em formato de losango, constituído por 8 por 8, 64 casas. Simula um campo de batalha, dividido em dois territórios opostos e separado por uma linha na horizontal que simboliza ou retrata as trincheiras. Vamos agora conhecer mais de perto as peças do Trench. Estão aqui, então, colocadas as 16 peças de cada exército do jogo do Trench. E ele representa as principais patentes de um exército de infantaria ou de cavalaria, a saber, 1 general, 2 coronéis, 3 capitães, 4 sargentos e 6 soldados. Esta formação em losango foi inspirada numa formação romana em diamante. E esta é a posição inicial do jogo. As peças foram inspiradas nas estrelas que se encontram ao peito nas fardas dos militares. Por isso, passo a apresentar individualmente cada uma. Soldado, 1 estrela. Sargento, 2 estrelas. Capitão, 3 estrelas. Coronel, 4 estrelas. E general, com 5 estrelas. Vamos agora explicar o algoritmo do jogo. As regras matemáticas e geométricas. Soldado com 1 estrela avança uma casa. Sargento 2 estrelas pode avançar até 2 casas. Capitão 3 estrelas pode avançar 1, 2 ou 3 casas. Coronel 4 estrelas pode avançar até 4 casas. E por último, como não podia deixar de ser, o general 5 estrelas pode avançar até 5 casas. Vamos agora apresentar as regras geométricas. O soldado pode avançar uma casa para as 4 diagonais. O sargento pode avançar até 2 casas, igual ao soldado, mas também para a frente vertical. O capitão, igual ao sargento, pode avançar até 3 casas, mas também para a retaguarda vertical. O coronel pode avançar até 4 casas, para todas as direções, exceto para a retaguarda vertical. E é a primeira patente a poder-se deslocar pela horizontal, dentro e fora da trincheira. O general pode avançar até 5 casas para todas as direções, em movimento octogonal. Vamos agora conhecer alguns dos princípios gerais do jogo. As peças não podem passar por cima do seu próprio exército, nem tampouco por cima do exército inimigo. Para capturar uma peça, terão que ocupar a casa que o inimigo ocupava, terminando assim o seu movimento. Vamos agora conhecer a mecânica da trincheira, que é um ponto vital para o jogo Trench. Uma peça colocada na trincheira está protegida de ataques vindos do território inimigo e, simultaneamente, pode capturar mais do que uma peça. Mas ao reverso da medalha, uma peça que se encontre entrincheirada não poderá passar por cima das peças do seu próprio exército e também não poderá capturar uma peça inimiga que se encontre dentro da trincheira. Outro ponto importante é que as peças que estão colocadas na trincheira podem sofrer ataques vindos do território inimigo, ultrapassando a trincheira e atacando pela retaguarda. Por sua vez, as peças que estão entrincheiradas não poderão atacar para o seu próprio território. O objetivo do jogo Trench é capturar todas as peças do adversário, mas tal nem sempre vai ser possível. Por isso, o Trench rege-se por um sistema de pontuação. Consoante o número graduado de estrelas, dobra a pontuação. Ou seja, o soldado, 1 estrela, vale o dobro de pontos, 2 pontos.
Capturar um sargento equivale de 2 estrelas a 4 pontos. Capturar um capitão de 3 estrelas duplica o número de pontos, vale 6 pontos. Capturar um coronel de 4 estrelas equivale a 8 pontos. Capturar um general de 5 estrelas equivale a 10 pontos. Trench é constituído por 2 batalhas. Ambos os jogadores trocam de peças, mudam de território para conquistar a guerra. Vamos assistir a uma demonstração para poderem, in loco, ver o Trench em plena ação. Para isso, convidei o Pedro Pereira e a Ariana Pintor. A Ariana é uma mestre nacional de xadrez e o Pedro é um catedrático em jogos de tabuleiro. O Pedro optou por ocupar a trincheira com o seu soldado e assim começa já a beneficiar de uma vantagem importante que só a trincheira pode oferecer. O seu soldado pode eliminar o da Ariana ao sair da trincheira. Porém, o soldado da Ariana, enquanto se encontrar no seu próprio território, não poderá eliminar o do Pedro enquanto este permanecer na trincheira. A Ariana, porém, não se mostra ainda muito preocupada. Se o Pedro eliminar o soldado dela, ela poderá tomar o dele ao mesmo tempo que fica numa ligeira vantagem em termos de posicionamento. Por isso, opta por uma estratégia menos defensiva, avançando com o sargento para a trincheira, controlando assim o flanco esquerdo do Pedro. Ameaça o sargento dele sem ser ameaçado, pois encontra-se na trincheira. O Pedro acabou de aproximar o seu soldado da trincheira, ao mesmo tempo que abriu espaço ao seu sargento, também ele com acesso direto à trincheira, e está, portanto, confiante em relação à ocupação da trincheira, no sentido de obter vantagem estratégica em termos de agressividade, assim como no bloqueio da capacidade de movimentação das peças da Ariana. A Ariana percebeu e respondeu. Ameaça o soldado indefeso, ao mesmo tempo que bloqueia o acesso à trincheira para o sargento do Pedro. Mais uma vez, a vantagem da trincheira. O soldado da Ariana pode eliminar o do Pedro, mas o inverso é impossível. O Pedro decide proteger o seu soldado, tentando simultaneamente oferecer algum campo de manobra ao seu capitão, e esperando assim ganhar mobilidade. A Ariana avança o seu sargento para a trincheira. Ao fazê-lo, mostra-nos uma nova vantagem oferecida pela ocupação da mesma. Por norma, se eliminarmos uma peça do adversário, a jogada termina de imediato com a ocupação da casa em que se encontrava a peça eliminada. Porém, a partir da trincheira, as peças podem continuar a movimentar-se independentemente de terem ou não capturado peças. Assim, é possível capturar até mais que uma peça. Neste caso, o sargento da Ariana ameaça simultaneamente os 2 soldados do Pedro. Se nada for feito, a Ariana poderá ficar com uma ligeira vantagem. O Pedro percebeu a jogada da Ariana. Ainda assim, em vez de se preocupar já com os 2 soldados, opta por planear um contra-ataque. Isto porque o Pedro conhece bem as vantagens, assim como as desvantagens da trincheira. Desta forma, abriu espaço ao capitão, que espera em 2 jogadas colocar para lá da trincheira, e ele poderia atacar o sargento da Ariana sem que este pudesse eliminar o seu capitão. Isto é um ataque pela retaguarda. As peças que ocupam a trincheira podem apenas atacar para o território inimigo. Nunca podem atacar peças inimigas que se encontram no próprio território. A Ariana aproveita a oportunidade para eliminar a primeira peça do jogo, tirando partido do posicionamento do sargento, que oferece apoio ofensivo ao seu soldado. Depois destas jogadas, percebemos que há um ponto de pressão sobre o qual se estão a acumular linhas de ataque. A preocupação de ambos os jogadores é de não perder vantagem em relação ao seu adversário.
O Pedro está a oferecer o seu capitão à Ariana, porém, se ela fosse a eliminá-lo, daria oportunidade ao Pedro de avançar como seu coronel uma das duas mais altas patentes do jogo, e assim oferecer-lhe uma vantagem de posicionamento demasiado forte. Opta antes por retirar-se para uma posição que a coloca novamente em posição ofensiva importante. Ameaça o capitão e o soldado de uma só vez. Finalmente, o Pedro decide implementar o seu contra-ataque, iniciado na quarta jogada. A Ariana apercebe-se agora das intenções do Pedro e protege as duas casas que constituem uma ameaça para o seu sargento que ocupa a trincheira. Novamente, a Ariana opta por não trocar, sob pena de oferecer uma vantagem ao Pedro, permitindo-lhe avançar demasiado com o seu general. Excelente jogada do Pedro, que, apoiado pelo sargento, coloca o coronel numa posição em que ameaça simultaneamente o general e o coronel da Ariana. A Ariana, porém, utiliza a excepcional mobilidade do general para avançar num contra-ataque inesperado. O general da Ariana encontra-se numa posição forte no território do Pedro, que, para não correr demasiados riscos, prefere optar pela troca direta. Porém, ao fazê-lo, deixa o coronel da Ariana continuar onde estava anteriormente o seu general. O Pedro continua, portanto, numa posição complicada. Terá valido a pena perder o general tão cedo? Vamos ver. O Pedro, numa tentativa de encurralar o coronel da Ariana, e esperando assim retomar algum equilíbrio no jogo, permitiu à Ariana fazer uma jogada fatal, atacando o soldado pela retaguarda e assim, a partir da trincheira, numa posição bem protegida pelos seus próprios soldados,
ameaçar simultaneamente um sargento e um capitão, ou ainda um soldado e coronel. Seja qual for a linha de ataque, a Ariana ganhará mais pontos e o Pedro perderá 2 peças em troca de uma. Nesta situação presente, Pedro já teria poucas possibilidades de ganhar o jogo. Por isso, iria, por certo, tentar evitar mais capturas. Embora o coronel dele esteja bem posicionado da trincheira, sendo até capaz de se movimentar ao longo da mesma. Porém, neste momento, o Pedro não tem qualquer linha de ataque que lhe ofereça grande vantagem, uma vez que a Ariana terá sempre tempo de reação. O que aconteceria normalmente é que iríamos para a situação das 25 jogadas ou movimentos de cada jogador e o jogo dar-se por terminado. Teriam forçosamente que contabilizar a pontuação acumulada e iriam tentar, numa segunda partida, conquistar o jogo. Vamos ver como está a pontuação neste momento. O Pedro capturou um general, um coronel, um capitão e um soldado, fazendo um total de 26 pontos. A Ariana capturou o general, 2 capitães, 3 sargentos e 4 soldados, fazendo um total de 42 pontos. Mais do que um jogo, Trench é uma verdadeira obra. E as regras são fundamentadas no canone da literatura chinesa, o livro da arte da guerra de Sun Tzu, e qual monumento dedica um memorial em tributo àqueles que sofreram e pereceram num pedaço de terra onde perpetuamente jaz toda a consciência humana. Glória Vitis, glória aos vencidos.